o nosso Deus. Vamos ao estudo? Você está com o texto aberto em Isaías, agora nós vamos lá para o capítulo de número 11. Isaías, capítulo 11. E nós vamos ler do verso de número 11 até o verso de número 6 do capítulo 12. Então, Isaías, capítulo de número 11, do verso 11 até o 6 do capítulo 12, tá bom? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem a leitura da palavra. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus do ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente contra Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra Eufrates, e ferindo dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Até esse verso. Fazer uma pergunta para você aqui antes da gente iniciar. Alguém aqui tem alguma música ou algum hino que, depois de um momento de tribulação, de dificuldade, de perseguição, ou de doença, depois que passou a tempestade, e durante a tempestade, aquela música, aquele hino, ou aquele texto, foi aquele texto que falou poderosamente com você. Alguém tem isso? Tem alguma coisa assim? Pode erguer a mão aqui. Dona Sirene, que hino? Toda vez que a minha fé. Então, quando a senhora passou por aquele momento, essa música ficou lá. Tá? Ok. Alguém mais? Ah, tá. O hino, né? Não desanimes, Deus proverá, Deus virá. Dona Ângela, lá em cima, fala, Dona Ângela. Como é que é, Dona Ângela? Fala aí. Canta aí, eu não sei, eu não conheço. Eu confesso que não conheço. Ela está cantando assim: depois da batalha, Deus me coroará. Isso aí, me coroará. Não conheço, mas um hino que falou com a senhora. Alguém mais? Fala aí, gente, pode falar.
Gideões internacionais. Aí foi um texto que mexeu com você, Mateus capítulo 11, 28 a 20. Alguém mais? Fala, gente. Alguém mais? Algum hino, algum cântico, algum texto? Ok? Gente, então assim, por que eu estou querendo puxar isso da sua mente? Porque, geralmente, quando a gente passa por algum momento difícil, e todos nós passamos por algum momento difícil, o que se espera é que a gente tire uma grande lição daquilo. E, sobretudo, que no final daquilo a gente sempre tenha um olhar no retrovisor da vida e, ao mesmo tempo, um olhar de gratidão pelo que Deus fez. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre gratidão, tá bom? Ainda que dentro do livro de Isaías, entender o que está acontecendo entre o capítulo de número 11 e o capítulo 12. Eu já dei estudo aqui sobre o 9, sobre o 10, sobre parte do 11, né? E agora, no final do 11, chegando no capítulo 12 também, tá bom? A nossa vida, ela é definida pelo ciclo: euforia, estagnação, depressão. Euforia, lá em cima. Estagnação, aí a gente para. Depressão, cai. É sempre dentro desse ciclo, né? E o texto, ele fala acerca de um êxodo. O que significa a palavra êxodo? Quem lembra? Êxodo significa? Saída. Qual foi um dos grandes êxodos que aconteceu no contexto do Velho Testamento? O povo de Israel saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão. Então, êxodo, saída, né? O primeiro grande êxodo foi esse aí, né? E pode ser entendido como a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Parece que o povo de Deus aqui na terra está sempre exposto a problemas reais que parecem que nos deixam em situações de cativeiro. E se a gente pensar espiritualmente, há momentos que parece que a gente está vivendo uma relação muito parecida com aquela situação lá do povo hebreu, do contexto do Velho Testamento, de cativeiro. E quando a gente pensa em cativeiro, a gente tem que pensar no opressor. Se a gente tem como referência os 400 anos, o opressor é o Império Egípcio. Se a gente pensar nos cativos, o povo hebreu, né? E se a gente pensar também no que está acontecendo ali, é uma escravidão, uma opressão que se tem em relação ao povo hebreu. E nesse ciclo há também um desejo por libertação, ou seja, há um desejo de ficar livre da mão do opressor e daquela circunstância que limita. Quando a gente olha, por exemplo, Êxodo capítulo de número 3, eu gosto muito de uma descrição que tem ali, porque vai dizer assim que Deus ouviu a voz por causa da acusação dos seus exatores. Ou seja, havia um clamor do povo hebreu para Deus, para que Deus interviesse naquela situação, para que libertasse aquele povo de alguma situação caótica, difícil, opressora, de perseguição, de morte, de escravidão. Tá? Então, gente, o primeiro grande cativeiro foi esse. E depois a gente tem aqui no livro de Isaías o cativeiro, inicialmente o cativeiro assírio, e temos também o cativeiro babilônico. E nesses dois momentos aqui, o cativeiro babilônico foi cerca de 70 anos que o povo hebreu esteve debaixo do governo de Nabucodonosor, e um período também que alguns entendem cerca de 20 anos também debaixo do cativeiro assírio. Então, 400 anos lá atrás, nos dias de Moisés, que Deus levanta Moisés como o libertador. Aí passou
Moisés, Josué, Caleb, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão. Aí vem agora a divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul. Agora, nesse período, Deus está falando, olha, vocês, povo hebreu, vão estar debaixo do cativeiro assírio. E também estavam debaixo do cativeiro babilônico. É exatamente esse contexto que nós estamos lendo aqui, o livro de Isaías. Tá? E aí, lá no capítulo de número 11, você pode acompanhar comigo, lá no capítulo 11, no verso 11. 11. Olha aí, as duas primeiras palavras que aparecem no capítulo 11, verso 11. Aí está escrito assim, naquele dia. Vamos parar aqui. O que significa naquele dia? Esse naquele dia aqui, irmãos, é uma palavra profética apontando para o dia da libertação. É o dia que não mais Israel estaria debaixo do cativeiro, tanto assírio quanto babilônico. Naquele dia. Então, se a gente pensar, essa palavra é como se fosse para nós aqui, olha, no dia em que Jesus Cristo voltar. Esse dia para nós não será um dia libertador, de juízo, mas de libertação. Então, que escatologicamente nós estamos olhando para frente e aguardando a grande manifestação de Jesus, não mais como advogado, mas agora como juiz. Então, o que para nós é olhar para frente e aguardar a vinda de Jesus, era para eles aguardar o dia, ou naquele dia, que seria o dia da libertação. Então, escatologicamente, eles estavam olhando para frente. Deus queria que eles olhassem para frente. E aí, olhar para frente é entender que esse texto aqui foi escrito mais ou menos entre o ano 740 aproximadamente, antes de Cristo, e que estava apontando para frente, para o primeiro século. Então, estava apontando para quanto tempo que estaria à frente? Se 740, então 740 anos à frente. Então, é uma referência ao Messias, mas também é uma referência acerca da libertação que haveria de acontecer do povo hebreu de todo o jugo, tanto da Síria quanto da Babilônia. Então, gente, o que a gente pode começar a aprender com isso? Né? Seria a volta de Israel do exílio. O que é exílio? Alguém ajuda aí. O que é exílio? O que significa a palavra exílio? Separados, né? Você disse o quê, Patrick? Isolado. Ser levado para um lugar distante. Dona Sirlene. Então, os exilados, há dois tipos de exilados. Aqueles que são expulsos, né? Por exemplo, houve um período no nosso país aqui que algumas pessoas foram expulsas do Brasil, não sei se vocês sabiam disso. Eram indesejáveis, foram expulsos, né? E tem aqueles que, por alguma situação de guerra, de conflito, eles são levados, né, nessa condição de, digamos assim, de prisioneiros para um outro país e ficam exilados, ou então aqueles que, por alguma razão, né, são levados para uma outra nação, eles perdem a pátria, eles perdem a língua, eles perdem costumes, eles perdem valores, né, e que tem que se adaptar àquela nova realidade. Imagina aqui, por exemplo, o povo hebreu, o que era comum ao hebreu? Quem se lembra do Salmo 122:1 sabe o que era comum. O que está escrito lá no Salmo 122:1? Alegrei-me, vamos à casa do Senhor.
Então era comum para o hebreu ir ao templo. Agora que eles estavam na Babilônia, eles não podiam o quê? Ir ao templo. Agora, eles tinham liberdade para celebrar a Deus. Na Babilônia foi imputado, vocês se lembram lá nos dias de Daniel, né, o quanto Daniel com seus amigos foram oprimidos para que pudessem adorar os deuses babilônicos. Então, uma condição de exilado, gente, é uma perda completa de autonomia. É uma perda completa de identidade. Você perde a sua identidade. Hoje, eu estava falando com a minha filha, Isabela, ela não foi expulsa de casa, viu, irmãos? Ela não é exilada, não. Ela mora numa família de indianos. E ela queixou comigo, ai, pai, eu estou com saudade da comida brasileira, porque os indianos, eles não comem carne. Não comem carne de boi, não comem carne de vaca, até porque o boi, a vaca é animal o quê? Sagrado para eles. Né? O máximo que eles comem é uma carne de frango. O máximo que eles comem. Né? E muito raramente. Então, eles são quase que vegetarianos, quase que veganos, né? Que hoje é moda falar que é vegano. Né? Então, eles não comem nada. Então, assim, e ela está se queixando porque não comer a comida brasileira é uma perca da identidade dela. É brasileira, gosta do arroz com feijão, né? Acebolado, minha filha gosta de um bife acebolado, mas está em uma outra cultura, numa outra casa. Então, todo exilado tem uma perda de identidade. E aí, o grande desafio dos exilados é não perder a sua identidade. Uma das exiladas que, para mim, fala muito tremendamente, nós não temos o nome dela, mas é aquela menininha que estava na casa de um oficial da Síria. Quem se lembra o nome dele? Oficial da Síria que estava doente. Quem se lembra o nome? Naamã. Naamã estava doente, só que ele tinha uma empregada, uma menina que estava lá, trabalhando na casa dele, como a minha filha, né, trabalhando na casa dele. E aí ela viu que ele estava doente, ela falou assim, lá na minha terra tem um profeta que, se o senhor ouviu o que ele tem para dizer, se o senhor chegar diante dele, o que ele vai ajudar o senhor a sair dessa condição. Ele escuta, vai até lá, aí o profeta dá para ele a receita, vai e mergulha no rio Jordão 7 vezes. Não, aqui na Síria tem os rios que são melhores do que os rios do Jordão. Quem sou eu para ir lá descer naquele rio? Olha o orgulho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a menina era uma exilada. O grande desafio de quem está no exílio é não perder a sua identidade. Irmãos, nós estamos no exílio. Essa pátria não é nossa. Esse chão não é nosso. Essa terra está contaminada. Como a nação de Israel estava naquele tempo numa condição de exílio. E se você observar bem, você vai ver que há uma citação a partir do verso de número 11, de vários povos, que são povos perversos, pagãos. A partir do verso 11 está dizendo assim, está falando da Síria, está falando do Egito, está falando da Etiópia, está falando de Elão, está falando de Sinar, das terras do mar, um pouquinho mais à frente aí está falando dos filisteus, está falando de Edom, está falando de Moabe. São todos povos o quê? Pagãos. Todos eles, não tem um povo aqui que é um povo assim, que andou certinho na presença de Deus. Todo povo pagão, seus deuses, falsos deuses. E aí ele está falando, naquele dia, Israel, apesar de todos esses povos pagãos, naquele dia vai acontecer algo surpreendente. E o que haveria de acontecer? Você vai observar que lá no verso de número, deixa eu ver aqui, no verso 11, tem algumas palavras que chamam a nossa atenção. Está falando assim, olha, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para quê? Resgatar. Resgatar quem? O restante do seu povo. Quem era esse povo?
povo hebreu. Tá? Diante dessa realidade, aí que ele cita Etiópia, Elão, Sinar, Amate, né? E o que ele faria ainda mais? Que ele levantaria um estandarte. O que é um estandarte? O que é um estandarte? O que é um estandarte? O que é? É uma bandeira. Uma bandeira. E nós cantamos aqui, Jeová Nissim, né? O Senhor é a nossa bandeira. Né? Jeová Rafá, o Senhor é o Deus da cura. Jeová Tsidekeno, o Senhor é o Deus da justiça. Né? Ele é a nossa bandeira. E você se lembra que quando o povo hebreu era picado pela serpente no deserto, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e à medida que ele erguesse a serpente de bronze, quem fosse picado pela serpente real e tivesse contaminado, quase que confinado à morte, ao olhar para a serpente seria o quê? Curado. Mas tinha que erguer a serpente e as pessoas tinham que olhar a serpente. Aí lá em João capítulo 3, quando vai falar de Jesus e vai falar do novo nascimento, há uma referência ali de que Jesus é como essa serpente que foi levantada no deserto. Então, esse erguer o estandarte, o erguer a serpente, é um apontamento para Jesus. E olhar para ele, haveria de vir libertação e resgate. Ele fala assim, olha, levantará um estandarte para as nações. Então, o desejo de Deus é de alcançar as nações. Não só Israel, mas Israel deveria ser testemunha para todas essas nações pagãs que estavam ali. Né? E fala assim, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Deus tinha um plano para resgatar, para levantar esse estandarte, ajuntar esses desterrados, ou seja, à medida que as nações conhecessem quem era Deus, esse povo ser ajuntado, o Senhor estaria ajuntando dos quatro cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, e com isso ele estaria afastando os invejosos de Judá, que seriam o quê? Você vai ver lá no verso de número 13, está assim, afastar-se-á a inveja de Efraim. Efraim é um dos nomes do filho, é o nome de um dos filhos de José, e que é atrelado à nação de Israel. Então, quando você vê a palavra Efraim, é uma referência à nação de quê? De Israel. E Israel é o povo de quem? De Deus. Tá? Então, afastar-se a inveja de Efraim e os adversários de Judá. E o que aconteceria com esses adversários de Judá, ou esses adversários do povo de Deus? Seriam eliminados. Efraim não invejará e Judá não oprimirá a Efraim. E o verso 14 fala assim, antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, despojarão os filhos do oriente com Edom, com Moabe, e lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Na verdade, o texto quer mostrar, irmãos, que Deus, apesar de todas essas dificuldades, manteria a sua fidelidade para com o povo judeu, ou o povo hebreu, e a despeito de todas as oposições e perseguições e invejas que outras nações tinham de Israel, Deus agiria, e é como se Israel estivesse sempre por cima, nunca por baixo. E aí, por fim, me parece, então, que esse texto está falando de quê? De juízo. Lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, Deus está falando de juízo. Lá no verso 15, ele fala assim, o que o Senhor iria fazer com esses povos todos? O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer atravessará de sandálias. Haverá um caminho plano para o resgate do seu povo. Irmãos, Deus, ele é pedagógico. O que a gente faz quando a gente tem uma disposição de ensinar uma coisa para uma pessoa e ela não está entendendo?
Qual é a estratégia que a gente tem que fazer quando você explica uma coisa e a pessoa não está entendendo? Qual? A gente tem que repetir, sim, e talvez falar as mesmas palavras de uma outra forma. Gente, Deus está sempre falando as mesmas palavras para nós de outras formas. Embora aqui, se a gente olhar o Velho Testamento, ainda está numa construção do plano da redenção, porque o plano da redenção culmina em Jesus. Mas Deus está mostrando pedagogicamente, olha, eu vou proteger o meu povo, a despeito da oposição e das perseguições e da maldade de outros povos. O povo hebreu vai estar sempre acima, mas para esse povo que não busca a minha presença vai ter o quê? Juízo. Então vai ter destruição. A minha justiça vai ser aplicada. Deus pedagogicamente está mostrando isso lá atrás. E ao mesmo tempo, ele está falando de Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Da mesma forma que ele fala de justiça estabelecendo o seu juízo, ele está falando de salvação, porque lá no verso de número 16, olha só o que diz o verso 16 do texto. Fala assim, haverá um caminho plano para o resgate de quem? Do seu povo. Deus está dizendo, eu vou resgatar e não vai ter montanha, não vai ter vale, não vai ter nenhum tipo de depressão no relevo, mas vai ter um caminho plano. O que dá a ideia de um caminho plano para nós, gente? A gente vai andar num caminho sem obstáculos, sem dificuldade. E parece-me que aqui a redenção para nós não é essa a ideia. Quando a Bíblia fala que no céu nós não teremos mais a separação, o mar da separação já não existe. Apocalipse capítulo 21 e 22 fala isso. Fala que não teremos morte, nem choro, nem dor. Vai ter um caminho que? Está vendo que Deus já está lá no Velho Testamento falando de redenção, mostrando que para nós tem esperança, mas também que vai ter juízo sobre aqueles que não buscam o Senhor, não estão diante do Senhor. E aí então, esse caminho plano tem a ver com o Deus preservar o remanescente fiel, aqueles que andam na presença do Senhor. Então, irmãos, Isaías profetiza um tempo de grande livramento para o povo de Deus. A intervenção divina viria para dar alívio, paz, regozijo, de um novo tempo dado pelo Messias. Então, Deus está dizendo, eu quero dar isso para o meu povo. Agora, como é que eles deveriam agir e receber aquele libertador e aquela libertação? Você vê então que lá no verso 11 ele está falando, naquele dia, apontando para o dia da libertação. Aí, lá no verso 1 do capítulo 12, como é que ele começa? Você está entendendo o argumento que antecede? Está entendendo o que está acontecendo antes para chegar no capítulo 12? Ele está dizendo o que ele vai dizer aqui. O que está escrito aí no verso 12, 1? Como é que são? O que são as três primeiras palavras? Opa, então orarás naquele dia. Que dia é esse? É o dia da libertação. Gente, duas formas de nós entendermos esse texto. Ou entendemos esse texto de maneira escatológica, quer dizer, as três formas. Histórica, lá atrás. Segunda forma, de maneira escatológica. O dia da nossa libertação, o dia que Jesus Cristo voltar e tudo isso acabar. E tem uma outra forma de nós entendermos esse texto, quando em algum momento da vida, como eu disse aqui, nós passarmos por vicissitudes. Que palavra é essa, pastor? Vicissitude, problema, dificuldade, opressão, perseguição, nada está dando certo. Como eu disse domingo passado, falando da justiça de Deus, e que eu citei assim, que eu às vezes até cheguei para falar, Deus
Deus, por que o Senhor está demorando tanto em me responder? Por que as coisas não andam? Por que não tenho resposta para isso? Né? Eu cheguei até, se você se lembra, falei, Deus, eu sou até pastor. Tem hora que a gente tenta contra-argumentar com Deus com quem a gente é. Senhor, eu sou teu servo. E com teu servo está acontecendo isso, a bênção não chega, as coisas não acontecem. Senhor, tem tanto tempo que eu estou orando por isso, Senhor, e a coisa acontece para o outro, não acontece para mim. E a gente tem a crise do Salmo 73. Porque prosperam os ímpios? Os ímpios parece que está tudo bem com eles, e a gente que é justo, né, está arregaçado, está arrebentado, e a gente começa a questionar, Deus, por que acontece sempre uma coisa boa com alguém que não te conhece, e parece que as coisas ruins só estão acontecendo comigo? Não, ele argumentou, né? A gente, é que eu sou muito transparente. Eu falo o que eu falo com Deus, mas a gente pensa um monte de coisas sobre essas coisas. Deus, mas Senhor, né? Eu sou aqui, né? Eu sou presbítero, sou diácono, sou membro da Adoria do Vale, Senhor, eu canto louvor. A gente não tenta argumentar com Deus. A gente tenta argumentar com Deus, mas gente, o fato é que Deus tem um tempo certo de responder a cada um de nós. No Salmo 73, ele fala assim que ele invejava a canseira desses mortais, até que um dia ele viu que ele adentrou ao santuário de Deus e viu que Deus colocava essas pessoas em caminhos escorregadios. A casca de banana vai estar ali. E eles vão cair. E vão cair porque o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E Deus conhece o seu coração. E não é o exterior que vai levar alguém para os céus. Boniteza, lindeza, bolso cheio. Não é isso que vai trazer alguém à presença de Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se tiver mentira e carnalidade, Deus, não é isso que eu quero. Pode estar bonito por fora. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Gente, o que Deus espera de nós quando a gente tem o livramento de Deus sobre tem respostas, tem a direção, tem a intervenção soberana de Deus, onde Deus fala assim, chega, agora meu filho vai estar livre de qualquer situação de opressão, de angústia, eu vou dar tempo de paz, de bênção para ele, eu vou responder aquela oração. O que a gente deve fazer? Para mim, o capítulo 12 é uma resposta ao que está acontecendo do verso 11 até o final do capítulo 11. Primeira coisa, já vou estar encerrando, que aqui são apenas pontuações, tá? Orarás naquele dia, que tipo de oração? De quê? Você recebeu o livramento, Deus te ouviu, o que você tem que fazer? Ser grato. Primeira coisa, gratidão. Primeira coisa é essa, em tudo dá graça. Nós começamos o nosso culto aqui lendo o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nem só. Gratidão. Deus te respondeu, Deus te ajudou, Deus te libertou. Gratidão. Tá? Orarás naquele dia. Gratidão. Segundo, o que a gente aprende aqui? Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Tu me consolas. Tem crente que é ligado na palavra do pastor, que o pastor fala, ele está colado, ele lembra de tudo. Às vezes até o pastor esquece, mas ele lembra. E domingo passado eu falei que na pregação dos argumentos que eu usei, dizendo que Deus às vezes não contradita aquilo que ele faz acerca do seu caráter. Deus é justo, é reto, é juiz, mas muitas vezes Deus nos trata
não da forma como merecemos. Às vezes Deus tinha que ser mais duro com a gente. E apesar de a gente saber que Deus deveria ser mais duro com a gente, Deus não trata. E mesmo assim, Deus não é incoerente ao nos tratar com menos rigor que deveria. O que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente disso. Ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira o quê? Se retirou. Se você lembra lá no Salmo de número 103, que nós iniciamos aqui, lá no verso de número 10, grifa esse texto aí na sua Bíblia, Salmo 103, 10, que fala assim, o verso 9 está falando, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Deus não é um Deus que permanece irado o tempo todo, né? Aí o 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas. A gente, ou nós, por conta das nossas iniquidades, deveríamos ser tratados com severidade. Mas apesar das nossas faltas e iniquidades, Deus não nos trata com severidade. Ele nos trata com menos rigor, porque Ele manifesta a sua misericórdia. E, gente, aqui Isaías está reconhecendo isso. Deus, nós não merecemos libertação. Deus, nós não merecemos resposta de oração nenhuma. Então, entendo que é preciso ter consciência da misericórdia de Deus ante a sua ira. Deus nos trata e nos pune menos do que merecemos. E ainda assim nos dá bênção. Sim, nos abençoa. Com saúde, com trabalho, com salvação, com perdão. Nos trata dessa forma. Terceiro, esteja receptivo ao consolo de Deus. Porque ele fala assim, olha, acerca dessa ira que se retirou, ele fala, e tu me consolas. Consolo. Aí eu vou falar agora um pouquinho como psicólogo, depois eu volto a ser pastor, tá? Vocês sabiam que tem pessoas que elas não aceitam nenhum tipo de ajuda para que possa livrá-las de um sofrimento interno ou externo? Tem gente que não se sujeita a ser amparado, consolado. Sabe por quê? Porque eles são orgulhosos. A pessoa soberba, a pessoa orgulhosa, ela não admite fraqueza. Ela não admite fragilidade. A pessoa soberba, ela fala assim, eu não preciso de ninguém. De família, de amigos, de pastor, então, psicólogo. Eu não preciso nem de Deus, eu posso estar passando o que for, eu não preciso de ninguém. Quando a pessoa age assim, ela está se negando a possibilidade de receber o quê? Consolo. Porque ela é soberba. E às vezes, a ausência desse consolo, aí eu estou falando ainda como psicólogo, pode fazer com que essa pessoa, em algum momento, entre em algum tipo de conflito consigo mesma, ela entre num surto psicótico. Porque ela não admite errar e alguém corrigir ou alguém ajudar. O duro é quando pessoas que se dizem cristãs agem dessa forma também. Aí sabe o que vai acontecer? Primeiro, no ambiente social, vai ser uma pessoa intragável, difícil, porque pessoa que não recebe orientação, que não recebe consolo, ela se acha, ela não precisa de ninguém. E segundo, espiritualmente, como é que Deus vai agir num coração soberbo? Que Deus resiste ao soberbo. Então aqui, receber consolo, gente, é receber o afago de Deus, cuidado de Deus. E às vezes Deus manda pessoas
para consolar a gente. Deus mandou anjos para consolar Abraão. Deus mandou anjos para consolar Jesus quando ele estava naqueles momentos difíceis. Deus mandou o próprio Jesus aparecer para Paulo, e o Senhor Jesus disse para Paulo, quando Paulo estava passando um momento difícil: coragem, Paulo! Então, quem somos nós para não receber consolo? Quem somos nós para não receber consolo? Então, o reconhecimento da intervenção de Deus é o reconhecimento que Deus está ali para consolar. E aí os Salmos de número 23: unges minha cabeça com óleo, o teu cálice, tua vara e teu cajado. Eu recebo o consolo de Deus quando a vara vem, a correção vem, a orientação vem. Eu recebo o consolo de Deus quando o cajado de Deus. Cajado é para tirar do perigo. Tem aquele dorso assim, né? Aquela curvatura para tirar a ovelha do perigo, para pegar no dorso dela assim e tirar dos buracos que ela se mete, né? Como a gente faz também. E a vara, ele vai conduzindo, né? E aí a voz, a ovelha escuta. Deus vai usar isso para consolar a gente. E tem gente que fala: não, eu não quero consolo de Deus. Aqui ele está falando: olha, esteja receptivo ao consolo de Deus quando vem libertação. Quarto, esteja claro que o consolo, que o socorro dele vem. E aí, quando nós olhamos aqui, verso 2, capítulo 12: eis que Deus é a minha, se essa salvação, porque estava em perigo. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ou seja, esteja claro que nosso Deus é um Deus que socorre. Se você recebeu bênção, se Deus te deu direção, te livrou de uma situação, esteja claro que o socorro veio dele. Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quinto, direis naquele dia, verso de número 4: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Alguém me traduz aqui esse ponto? Alguém conseguiu entender o que ele quer dizer aqui? O que a gente deve fazer quando a gente tem uma bênção, um momento de libertação, de livramento? O que a gente deve fazer nesse quinto ponto? Alguém pegou aí a ideia? E esse compartilhar pode ser traduzido em quê? Testemunhar e forma de evangelizar. Gente, uma briga que eu tenho, e agora eu vou falar assim de causa própria. Esse negócio, eu não faço nada na igreja porque eu não tenho cargo. Gente, às vezes a nossa dor, o nosso sofrimento, e a maneira como nós passamos pelo sofrimento, pela dor, e que agora a gente já não tem mais aquilo, pode ser a maneira mais estratégica que Deus está usando você para falar do amor dele para alguém. Porque você já tem aquela vivência. Eu perdi alguém. Mas Deus te consolou, Deus te confortou. E você pode usar essa sua história para quê? Consolar outros que perderam. Eu tive uma experiência difícil com doença. Usar isso para poder falar para outras pessoas. Então, tem pessoas que ficam muito... Não, eu só faço se tiver cargo. Se eu for obreiro, se eu for do ministério, se eu for... Não! Eu gosto muito de Paulo, quando ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso 3, ele fala que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que nós somos consolados, nós possamos consolar quem? A outros. É bíblico. Que eu recebi, eu vou o quê? Eu vou dar, eu vou passar. É isso que ele está falando. Você foi abençoado. Fale,
Compartilhe, não com triunfalismo, não bater no peito, não não, fale, comunique, compartilhe, que é o que ele está falando aqui, olha, é tornar em manifesto os feitos entre os povos, relembrar que excelso seu nome, foi Deus que interveio na minha vida, foi Deus que fez tudo que está acontecendo na minha vida. Certa vez eu passei por um momento tão difícil, e que as pessoas que me acompanharam naquele momento viram assim a intervenção divina e falaram: pastor, foi Deus mesmo que cuidou do senhor naquele momento. E a gente louva a Deus pela vida do senhor, porque a gente viu que foi Deus que cuidou, Deus que preservou, Deus que honrou, Deus que fortaleceu. E até hoje eu dou testemunho quando encontro pessoas que conheceram aquela história. Foi livramento de Deus. Deus é juiz, Deus é justiça. Deus estava comigo em todo aquele momento. Forma de testemunhar a intervenção de Deus. E às vezes a gente tem que testemunhar, não é só para quem está fora da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que precisa ouvir os testemunhos da intervenção de Deus, porque parece que a vida deles é sempre assim, ó. Não tem algo novo. E entendo que na vida do crente sempre tem que ter a oportunidade de testemunharmos algo novo. E por fim, irmãos, para a gente encerrar, verso 5, o que a gente tem que fazer quando recebe livramento e bênção de Deus? Verso 5: cantai louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Em toda a terra. Eu falo que um dos momentos mais preciosos da minha vida, que, nossa, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Quando eu e a esposa fomos à África do Sul, todos sabem que a África do Sul, lá tem o regime do apartheid, ou tinha o regime do apartheid. O que foi o regime do apartheid? Lá, os brancos, eles fizeram leis segregacionais, onde tinha banheiro para branco, banheiro para negro. Tinha escola para branco, escola para negro. Os negros não podiam ter acesso em qualquer lugar. Então, aquilo ali foi um negócio assim, que perdurou por muitos anos na África do Sul, e um dos que lutou contra essa segregação foi o Madiba, Nelson Mandela. Eu tive a oportunidade de ir na casa que o Nelson Mandela morou. Casinha simples. Hoje é um museu. E aí aconteceu que, quando nós chegamos em Joanesburgo, África do Sul, primeiro, no avião, foi muito engraçado, porque no avião, foi na South Africa, né, é o nome da empresa aérea, as comissárias de bordo, eram só aquelas negonas bonitonas, viu? As negonas bonitonas lá. Só perguntava para mim: o que o senhor quer? O senhor quer chá? O senhor quer café? O senhor quer Coca-Cola? O que o senhor quer? E chegava para minha esposa, não falava nada com ela. Aí Verônica falou: esquisito isso, né? Aí tá. Quando chegamos em Joanesburgo, aí eu passei, descemos do avião para ir para a área para pegar as bagagens, passei lá pela alfândega, pelo túmulo, e eles pararam ela. Aí perguntaram: o que a senhora está fazendo aqui? Aí eu voltei, aí eu falei: não, era minha esposa, tal. Isso, porque ela era branca, né? Aí, ok. E chegou então na África do Sul, depois que a gente começou a andar lá, a gente andava na rua como casal. Eu, esposa e tal. E de mãos dadas, como qualquer casal. E todo mundo ficava assim, olhando para nós. Aí a gente ficou em dúvida: nossa, o que está acontecendo? Aí nós estávamos na casa de um missionário batista e perguntamos para ele o seguinte: de que jeito nós tínhamos que fazer por conta daquela situação, que a gente não sabia o que fazer. A gente era casado, marido e mulher. Aí eu disse: não, você pode andar de mão dada com a sua esposa aqui, eles vão saber que é possível que um negro esteja com uma branca, um branco esteja com um negro,
sem que haja nenhum tipo de dificuldade, inclusive a possibilidade de casamento. Então vocês vão testemunhar dessa possibilidade aqui na África do Sul. Então a gente estava lá. E o povo olhando para nós assim, sabe? Porque na África do Sul, até hoje, os brancos não encaram os negros. Eles não encaram por conta do constrangimento que aconteceu em função do apartheid. Quando um branco encontra um negro, ele abaixa o rosto. Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque eu nunca imaginei que eu poderia testemunhar acerca do meu Deus, numa outra cultura, louvar o Senhor por aquilo que Ele é, glorificar e poder até dizer isso, porque depois nós fomos em uma igreja batista em Germiston, uma outra cidade, e a maioria dos jovens da igreja vinham para mim perguntar como é que era o casamento de um negro com uma branca. Testemunhar, gente, que é possível quando Deus está na história, quando Deus intervém, quando Deus está junto. E aí, com isso a gente pode louvar e engrandecer o nome do Senhor. O que eu tenho que fazer quando passo por momentos dos quais eu vejo Deus livrando? Ser grato. Segundo, ter a consciência da misericórdia de Deus. Terceiro, ser receptivo ao consolo de Deus. Quarto, estar claro que o socorro vem do Senhor. Quinto, compartilhar, evangelizar, pregar, comunicar com naturalidade, celebrar e testemunhar a intervenção de Deus. E sexto, louvar, engrandecer o Senhor. Bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa noite, por estarmos aqui, ó Deus, podendo compartilhar a Tua palavra, que Teus servos sejam beneficiados, abençoados com o texto lido, com a explanação da palavra do Senhor, e que tal qual aquele povo hebreu que recebeu uma palavra de esperança, de livramento, e no dia que eles recebessem, eles tinham que ter essa atitude de gratidão. Pai Santo, igualmente cada um de nós, que à medida que recebemos bênçãos e já temos essa direção do Senhor, temos essas mesmas atitudes que o Senhor mesmo deixou na palavra para que nós não pudéssemos fugir dela. Dá-nos uma noite de paz, de bênção, de tranquilidade e de renovação na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.